Assis Pereira, como é chamado por seus amigos, natural da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, acumula 51 anos de atividades ininterruptas no movimento espírita. Ao longo desse período, atuou em ações relacionadas ao estudo do espiritismo, à evangelização da criança e do jovem, ao estudo e à prática da mediunidade e à exposição doutrinária, sempre com muita dedicação e responsabilidade. Foi presidente por um mandato, se tornando o presidente mais jovem da história da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Atualmente, ocupa o cargo de segundo vice-presidente. Professor doutor, aposentado, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde atuou na área de educação, ao nível de graduação e pós-graduação. Ofereceu sua palavra por primeira vez ao Movimento Espírita do Paraná, através de palestra no Teatro da FEP, Teatro da Federação Espírita do Paraná, de forma virtual, na data de 28 de novembro do ano de 2021, desenvolvendo a temática O Valor Terapêutico da Prática do Bem. Hoje está conosco, participando por primeira vez da Conferência Estadual Espírita e nos dedica parte do seu tempo para a entrevista, que desde já agradecemos, Assis. Eu agradeço também o carinho, a atenção, o convite e estamos aqui para a nossa conversa. Então vamos lá. Preparamos algumas perguntas ao Assis. Assis, sabemos muito pouco, movimento espírita de uma maneira geral aqui do Paraná, a respeito do amigo. Poderia nos falar um pouco sobre você, o homem, o profissional, o pai de família, o avô, o trabalhador espírita? Realmente é muito importante a gente se debruçar sobre si mesmo, né? Para a gente poder ter uma percepção mais acurada daquilo que nós realizamos no dia a dia. Como ser humano, não é? Desde os primeiros anos da minha vida, eu tive a minha formação espírita. Meus pais me encaminharam para a Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Aos 8 anos eu já brincava naquelas cadeiras, já participava daquelas atividades, mas eu iniciei minhas atividades na Mocidade Espírita da Federação Espírita do Rio Grande do Norte com 14 anos. E aos 17 anos eu fiz minha primeira palestra na Federação. Me dediquei durante muitos anos àquela mocidade e concomitantemente com essas atividades eu evangelizei crianças, evangelizei jovens, atividade essa que eu ainda realizo, mesmo tendo participado de muitas outras atividades. Em torno do movimento espírita do nosso estado, nós também procuramos colaborar sempre com os cuidados relacionados à fidelidade ao pensamento de Allan Kardec. Nossa questão central é seguir os caminhos indicados pelo codificador da doutrina, considerando que os fundamentos espíritas eles são essenciais para que o movimento espírita ele possa não só crescer quantitativamente, mas em especial qualitativamente. Nesse sentido, nós, através das nossas atividades, nós coordenamos cursos diversos de doutrina espírita, participando das atividades do movimento espírita estadual, como você bem relacionou aí nos seus apontamentos, a nível do estado do Rio Grande do Norte. Para mim tem sido assim muito significativo todo esse trabalho, porque são mais de 50 anos em que, inicialmente, já com 21 anos, eu me tornei secretário da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e permaneço nessa vida administrativa da instituição até os nossos dias. Aprendi muito porque acompanhei diversos presidentes, diversas diretorias, então a gente consegue ter uma melhor percepção, né, dos avanços, dos recuos, dos limites,
e estamos nas nossas atividades. Como pai, né, eu tenho 2 filhos, né, ele já tem mais de 29, 33 anos nessa faixa, já sou avô também, né, tenho uma neta. Como profissional, a minha vida foi toda voltada para a educação. Eu comecei a ensinar com 16 anos, né, já que meu pai, por questões aí, de necessidades financeiras e tudo, ele me emancipou juridicamente com 16 anos. Eu tinha concluído o meu 6º ano na Sociedade Cultural Brasil-Estados Unidos, e naquela época, quando a gente fazia um curso nessa sociedade, a gente já poderia ser professor. Então eu comecei minha tarefa como professor aos 16 anos, ensinando língua inglesa. E aos 18 anos eu fiz meu primeiro curso de graduação, que foi letras, né? Então eu sou graduado em língua portuguesa, língua inglesa e literaturas. Então nós fizemos essa primeira etapa. Eu concluí meu curso em 78. No mesmo ano em que eu terminei o curso, eu fiz concurso para a Universidade Federal e passei logo, né? Foi uma grande bênção para os nossos trabalhos do Espiritismo, porque eu permaneci o tempo todo nos nossos compromissos, eu nunca me afastei por causa de curso de graduação, nem pós-graduação, nada. Nós continuamos nos nossos compromissos. E entrando nesse terreno de como ser um professor, de repente eu era um aluno da graduação. No mesmo ano quase eu já era um professor. E fui designado para funções diversas, né? Inicialmente eu passei 7 a 8 anos numa coordenação geral de estágios da universidade. Um trabalho extremamente difícil para quem era tão jovem, mas eu já conduzia comigo as experiências espíritas, do trabalho espírita, né? Dentro da especificidade da minha profissão como professor, eu me dediquei ao ensino, tanto da língua portuguesa, como também da didática geral, porque eu fiz 2 concursos, um para o professor do ensino da língua portuguesa e um outro concurso que foi da área da didática geral. Os cursos fornecidos pela Federação Espírita Brasileira muito me ajudaram na minha definição como professor, porque eu me identifiquei muito com a área dos fundamentos da educação e a área da didática. Os cursos ministrados pela nossa irmã Cecília Rocha, né? Aqueles cursos de evangelizadores, tudo isso me ajudou. Logo, foram quase 40 anos dentro da atividade profissional. Foi a única profissão que eu tive, graças a Deus, como educador. Beleza. E deixa eu te perguntar uma coisa, porque pode ter gente assistindo a gente que não sabe. Mas você disse que é pai e é casado naturalmente. É casado com quem? Eu sou casado com a outra educadora. É Sandra Borba Pereira. Sandra Borba Pereira. Pois nós nos conhecemos no movimento espírita também, né? Nossa trajetória foi um desses cursos promovidos pela Federação Espírita Brasileira, que foi o primeiro curso regional para evangelizadores do Nordeste, depois que foi lançada a grande campanha, né, da evangelização espírita infanto-juvenil pela Federação Espírita Brasileira. A FEB realizou um curso em Natal, reunindo todo o Nordeste espírita. E aí, dona Sandra, não é? Sandra Borba, ela foi como uma das expositoras da área de didática, já que Cecília Rocha tivera um problema cardíaco e de última hora ela foi designada para fazer tudo isso. Mas eu já conhecia a Sandra porque a Federativa do Rio Grande do Norte com a de Pernambuco, nós sempre fazíamos intercâmbios entre os expositores. E aí eu ia a Pernambuco a convite da federação, como secretário também da federação, ou membro da diretoria, e fazia uma palestra, né, naquele auditório grande da Federação Espírita Pernambucana.
E o nosso querido Holmes Vicente, que era o presidente da Federação Espírita Pernambucana, não é certo dele, diz assim a Sandra, nós estamos recebendo assim, o secretário da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Você não gostaria de ir conosco, receber o nosso irmão Assis Pereira? Aí fez aquela coisa, né? Como é que era fisicamente, o Assis, aquela coisa. Diz, quem sabe, né, que possa surgir alguma coisa. Holmes Vicente já estava em idade bem avançada e foi para a rodoviária. Naquele tempo a gente andava mesmo de ônibus, né? Foi para a rodoviária. Rodoviária, eu cheguei todo pronto. Eu sei que naquele tempo se falava só de terno na Federação Espírita Pernambucana. Eu já fui levando meu terno, aquela coisa toda. Foi minha primeira palestra naquele auditório para quase 800 pessoas. Então nós tivemos esses contatos espíritas, né? E depois do curso realizado de evangelizadores, eu coordenava toda a secretaria do curso, e aí começou assim, nossos contatos naquele tempo era por carta, viu, Adriano? E vocês aí não tinham esses recursos atuais, né? Então a gente teve essa possibilidade de conversar. E o namoro era assim, era uma vez por mês eu ia a Pernambuco e uma vez por mês ela ia ao Rio Grande do Norte. Quando eu ia a Pernambuco, ela me escalava para eu fazer uma palestra na federação. Quando ela ia para o Rio Grande do Norte, eu escalava igualmente para ali, fazendo palestra na Federação Espírita. Então, os intercâmbios, os cursos de evangelizadores, nós viajamos muito pelo Nordeste. E aí nós fizemos parte dessa história de formação de evangelizadores. Aí foi o nosso trabalho. E como nós somos da mesma área profissional, né, na área de educação, tinham muito o que conversar. Muitas vezes eu terminava minhas aulas lá no curso de letras, eu ia para a sala de aula, vendo ela assim, dando aula de fundamentos da educação, né? E a gente ia interagindo e chegamos até agora, sob as bênçãos de Jesus, num clima assim, sempre de muita cordialidade, diálogo, respeito, e a doutrina espírita como foco central. Então, nós nos norteamos pela doutrina espírita, graças a Deus, estudando a doutrina e procurando renovar nós mesmos, né? Já que é o grande objetivo do espiritismo, como você sabe, a nossa iluminação interior. É um trabalho permanente. Assis, você tem uma larga experiência no campo do estudo da doutrina espírita. Nesses tempos, temos as revelações espirituais de que muitos espíritos retornariam ao cenário terrestre de várias categorias. Olhando o panorama atual da Terra, com toda a sua gama de desajustes, de problemas, não parece que o número de espíritos de qualidade inferior superam em muito os que deveriam constituir a nova geração, transformando o planeta? Eu acredito que nossa visão ainda é muito limitada em torno desses processos de emigrações e migrações dos espíritos, né? Vejo com muito otimismo que tudo tem a sua razão de ser e os espíritos que precisam passar por um processo de crescimento espiritual, de melhoria, vão recebendo suas oportunidades. Aparentemente, parece que o peso que está muito no campo mais de espíritos, com muitas precariedades, muitos limites, mas o nosso otimismo é de que o Senhor é que conduz tudo isso, o Senhor Jesus, né, como governador espiritual da Terra, os espíritos elevados. Veja assim, está tudo bem, no sentido de que os encaminhamentos espirituais eles estão se dando de forma gradativa, progressiva. Nós estamos numa grande escola, uma escola abençoada que é a Terra, e nós somos espíritos em processo contínuo de evolução. Pelas informações espirituais, de fato, nós estamos recebendo no contexto atual espíritos assim, com muitas necessidades. Daí a importância da evangelização na visão espírita, com esse novo ponto de vista, né, em torno dos princípios da doutrina, e que poderão colaborar muito na formação, no socorro, no amparo a todos os espíritos. Nós todos
porque de fato todos nós somos espíritos com grandes necessidades espirituais. Eu vejo com otimismo de que mesmo com espíritos tendo essas oportunidades, não digo últimas, porque Deus é misericordioso, e justo e misericordioso, mas estamos evoluindo, crescendo espiritualmente. Ok. Também sou otimista, também sou otimista. Com respeito à mediunidade, Cis, que sabemos que você é igualmente estudioso da mediunidade, até por alguns artigos que endereçou ao Jornal Mundo Espírita e foram publicados aqui pelo nosso órgão de divulgação da FEP. Poderia nos dizer como identificar a mediunidade nas crianças e qual o melhor procedimento dos pais quando se dá essa identificação, a fim de que não venha a faculdade atrapalhar o desenvolvimento natural da criança? Nós temos, ao longo desses últimos 5 anos, assim, tanto na Casa Espírita que nós participamos, que é a Associação Espírita Trabalhadores da Última Hora, numa cidade vizinha a Natal, né? Bem como na própria federação, nós temos recebido crianças que estão em processos, não diríamos assim, mediúnicos propriamente dito, mas problemas de ordem espiritual, problemas obsessivos, e que fazem tratamento regular em tempo de passes, os pais recebem orientações, né? Nós, nesse período que recebemos crianças, não só 5 anos, eu acredito muito mais, a gente percebe que os problemas identificados, eles são realmente problemas de ordem espiritual, no sentido de assédios, processos de influenciação, até de obsessão, né? Em termos de mediunidade caracterizada, nós não encontramos dentro dos nossos estudos, da nossa prática, realmente crianças assim com essa evidência mediúnica bem definida. A gente encontra muito mais problemas espirituais dela ou vinculados aos pais. Esses nomes nós levamos para as nossas reuniões mediúnicas, para a vibração, e frequentemente espíritos infelizes, infelicitados, eles se comunicam em relação àquela criança ou em relação aos pais. Quantas e quantas vezes vinculações do passado, em que os pais envolvidos também dentro daquelas tramas e que espíritos infelicitados utilizam a fragilidade da criança também para atingir os pais. Mas nós encontramos as duas situações. Crianças, ou seja, recém-nascidos, já com acompanhamentos espirituais danosos. E que requisita todo um trabalho de assistência, né? Já que a Casa Espírita é uma grande escola, um grande hospital de almas, oficina de trabalhos. Essa criança ela tem que ser bem conduzida desde cedo, a presença dos pais na Casa Espírita, os passes, a evangelização, são processos que nós temos que ir cuidando com muita atenção, carinho, sem caracterizar, na minha percepção inicial, de que seja assim, uma faculdade mediúnica a ser cultivada. Porque se for, isso vai acontecer. Mas na nossa prática, nós evidenciamos muito hoje ainda processos mais de perturbação espiritual, que com as orientações, com o evangelho no lar, com o passe, a frequência dos pais, a evangelização, é como se tivéssemos um período de calmaria. Quem sabe se posteriormente surgirão dentro desses quadros já encaminhados uma mediunidade a ser cultivada com orientação dentro das bases da doutrina. Okay. Obrigado pela resposta. O amigo foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Existe alguma estratégia mais adequada para orientar os trabalhadores espíritas que enfrentam dificuldades para a participação mais ampla na tarefa, considerando que seus familiares não são espíritas?
encontramos trabalhadores que vivem muito isolados no seio da família, realmente. Quantas vezes só aquela pessoa ela é espírita, não é? Nós fazemos todo um trabalho de convivência com esses nossos irmãos, que muitas vezes se sentem realmente sozinhos, e eles vão se integrando na casa espírita, começam a participar, e nós sempre colocamos algo assim, continue o seu esforço de autoconhecimento, de melhoria, de renovação, para que os seus familiares eles possam perceber que essa doutrina tem sido boa para você, a doutrina espírita. Se os seus familiares perceberem que você se torna um homem de bem, uma pessoa mais compreensiva, tolerante e etc., sem dúvida você está contribuindo para que a sua família tenha uma outra percepção sobre você mesmo e sobre a doutrina. Muitas vezes a pessoa diz assim, meus filhos não são espíritas, minha esposa, etc., eles não participam, nós dizemos, não se preocupe com isso, continue o seu esforço, continue integrado na casa espírita, dê o seu bom exemplo e o tempo é que vai mostrar, papai não é mais aquele homem que era, ele é mais isso, positivamente. O exemplo é o que os espíritos dizem, ele arrebata, ele convence, a fala ajuda, mas o exemplo, ele é muito importante nesse processo. Integrar a pessoa, ela se iluminar com o conhecimento espírita e permanecer no trabalho dela, mesmo que ela seja sozinha. Faça o evangelho no lar, mesmo só. Você fala alto, lê o livro, os espíritos estão em toda parte, estão no seu lar, e a sua família encarnada vendo o seu exemplo de conduta, porque não tem nada melhor do que um espírito renovado com Jesus. Assis, seguindo na mesma linha, ainda com respeito aos trabalhadores das casas espíritas em geral, alguma sugestão para conseguir que a maioria, se não todos os trabalhadores, retornem às tarefas presenciais? Depois de quase 3 anos de pandemia e essa explosão das atividades virtuais? É um trabalho perseverante que as direções das casas devem assumir com muito empenho, no sentido de que esse acolhimento ao trabalhador, eu acredito que é assim, essencial. Um acolhimento sem julgamentos, porque de fato muitos trabalhadores se afastaram, muitos trabalhadores eles buscaram outros terrenos durante esse período. Eu acredito que é necessário realmente todo um esforço de acolhimento, de contatos com as pessoas, de momentos de integração. É o que nós temos feito também na nossa casa espírita. Nós temos realizado atividades de encontros de confraternização, encontros de acolhimento, para que essas pessoas se sintam valorizadas. A atividade que elas desenvolvem é uma atividade importante, então isso tem dado um resultado assim, muito positivo, porque as atividades que foram mantidas online, através dos recursos tecnológicos, preservou muita casa espírita, realmente, mesmo com algumas situações de trabalhadores que desapareceram, essa coisa, mas atividades que foram realizadas pela casa espírita, mantendo os seus grupos de estudo. Por exemplo, na nossa casa espírita, os grupos de estudo da mediunidade, nós mantivemos durante toda a pandemia, naquele dia que era do estudo, pela internet, o estudo do Livro dos Médiuns. Nós abandonamos temporariamente os programas e dissemos, vamos focar só no Livro dos Médiuns. E nós conseguimos chegar mais ou menos até o 10º capítulo, estudando item a item com os grupos mediúnicos. Eu acredito que o resultado foi
maravilhoso em termos de base doutrinária, porque os programas são excelentes, realmente, mas quando nós tomamos a obra e nós vamos estudando a obra, mesmo que seja lentamente, mas com cuidado, item a item, então isso gerou também um processo assim, de muito fortalecimento das pessoas, né? Em termos, por exemplo, do estudo sistematizado, nós elegemos, por exemplo, o que é o espiritismo. Porque tinha pessoas que elas estavam fazendo os programas, mas aquele estudo sequenciado, discutido do livro, o que é o espiritismo. Então nós vencemos o livro dos espíritos todo assim. Tivemos então muitos ganhos com a pandemia, no aspecto doutrinário, no aspecto de vivência, reuniões em que nós fazíamos assim, um evangelho no lar só da equipe. Então isso, tranquilamente, terça ou quinta da nossa casa espírita, a gente fazia isso regularmente, as reuniões. De tal forma, quando nós voltamos ao presencial, nós continuamos a fazer uma reunião de encontro também, de evangelho, de vibração pelos lares, ainda pela internet. Isso a nível da própria Federação Espírita, da Casa Espírita que nós participamos. Ou seja, então nós estamos num trabalho de acolhimento, de retomada, não é? Sabendo que cada um tem a sua vivência, as suas lutas, suas experiências, mas nós estamos investindo nesse sentido, de que os trabalhadores, operosos trabalhadores, que atuavam na área do passe, etc., etc., eles possam sentir a importância do retorno, já que a doutrina é tão importante para nós, ela nos felicita, ela nos renova, ela nos anima. Então o Espiritismo é uma luz na nossa vida. E temos, por exemplo, com a retomada da evangelização da criança e do jovem, também um outro momento, porque aí a família está indo também para casa, né? A casa espírita, né? Só a criança e o jovem. Os pais também. Ou seja, acredito que nesse ano ainda de 2023, nós estamos nesse processo. E que os resultados positivos, sem dúvida, eles estão ocorrendo de forma lenta, gradativa, mas é isso mesmo. Vamos... Achei importante você falar do não julgamento, né? Acho que é bem importante. É porque isso é muito importante, né? Até antes de pandemia, etc., eu conheço pessoas que elas abandonaram a casa espírita porque às vezes encontrar aqueles dirigentes assim, né? Que precisa ser um certo cuidado. Você chegasse na casa, às vezes passou uma semana ou outra, aí quando você chegava o presidente estava na porta e disse, veio trabalhar. Aí fica um negócio assim. Ali a gente dá um abraço na pessoa, né? A gente diz, seja bem-vindo, meu irmão, que alegria você conosco, que bom, que bom, que bom. E o trabalho está dentro desse contexto. Agora você receber logo, está na porta alguém que lhe diz logo assim, você veio trabalhar. Trabalho para nós é toda ocupação útil, né? À luz da doutrina espírita. Tem uma passagem, eu acredito que é do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz assim, o espírito que assina essa mensagem, parece que é o espírito José, se eu não me engano, ele diz assim, o rigor afasta, irrita e desanima. Eu prefiro ir pelos passos de Jesus, claro, com responsabilidade, com os cuidados devidos, mas quando diz assim, o rigor, aquela coisa seca, ele afasta, ele irrita, né? Ele diz mais ou menos essa expressão. Então, por que não seguir as diretrizes do Evangelho? Porque essas nos levam a acolhimento e, de fato, a pessoa vai sabendo que para ela é importantíssima a doutrina espírita, né? A convivência com os companheiros, os irmãos de ideal, fortalecer os laços. E esses laços vão se dando dentro da casa espírita e momentos de integração dessas equipes em outros espaços, né, onde nós nos reunimos para confraternização, etc. Assis,
Nós vamos nos encaminhando aqui então para o já encerramento. está chegando ao final, né? Está chegando ao Parece final. que estava começando. Gostaríamos, por fim, de ouvir o amigo em uma mensagem aos nossos corações, aos trabalhadores do movimento espírita do nosso estado, mas também do Brasil e do mundo, frequentadores das casas espíritas, pessoas necessitadas de toda a ordem, enfim, a sua mensagem final. Eu me lembrei de um texto de Allan Kardec na Revista Espírita de agosto de 1859, quando ele coloca o seguinte, que 2 critérios são muito importantes para a atividade que nós desenvolvemos no Espiritismo. Ele nos diz que são 2 critérios, ele diz a observação, né, e a utilização do raciocínio. Observar e raciocinar. E ele diz, talvez o raciocínio seja até mais consistente. E Kardec diz, se aqueles que estão entrando no terreno da doutrina espírita, eles tiverem essa consciência da importância do raciocínio na leitura, no estudo da doutrina, eles vão progredir de forma assim, muito intensa. Então a nossa mensagem, queridos irmãos do Paraná, com muita alegria, não é, nesse momento dessa entrevista, é dizer da necessidade que nós todos temos de perseverar nos estudos do Espiritismo. Porque o estudo do Espiritismo, como vocês sabem, é um estudo que requisita uma metodologia, um encaminhamento seguro. O método é muito importante, as estratégias que sejam criadas pelos coordenadores de grupo, pelos dirigentes espíritas, para que esses estudos sejam conduzidos, associados a uma prática, a vivência do bem, a vivência, tudo aquilo que seja importante para a edificação do homem novo, né? A vivência da caridade, a integração. Associar estudo com vivência sempre, né? Tomando por base os fundamentos espíritas, porque eu acredito que os fundamentos doutrinários eles continuam sendo imprescindíveis para o nosso trabalho. O próprio Kardec nos diz no livro dos Médiuns que aquela pessoa que não tem nenhum conhecimento do Espiritismo e se adentra numa sessão prática de Espiritismo, de 10 pessoas, 9 vão sair sem condição, no sentido de não crer, não acredita naquilo, né? Mas se essas pessoas tiverem uma base doutrinária, elas perceberão nuances que ao neófito não é dado ter. Nesse sentido, o convite ao estudo permanente. O estudo é imprescindível na nossa casa espírita. Muitas vezes a gente se preocupa porque há uma multiplicidade de atividades na casa espírita, mas o núcleo que seria doutrinário, muitas vezes é esquecido. Quantas vezes nós perguntamos assim ao dirigente, qual é o dia que a diretoria e os trabalhadores da casa se reúnem para estudar o Espiritismo? E às vezes a gente escuta assim, lamentavelmente, dizer assim, nós não temos tempo, porque as atividades da casa são múltiplas. E aí a gente fica imaginando, como é que é uma casa espírita, que tem como foco o estudo da doutrina, a vivência dos postulados espíritas, os seus dirigentes não têm tempo para estudar a doutrina. Então são muitas vezes situações, múltiplas atividades que têm o seu valor, a sua importância, né, já que nós temos as atividades básicas da casa espírita, consoante já o documento atualizado, orientação ao centro espírita, onde as áreas básicas da casa estão muito bem assentadas, definidas, mas ainda é preocupante na nossa vivência, ainda essa questão do dirigente espírita dizer, nós não temos tempo para estudar. É possível que uma diretoria com os seus trabalhadores mais ligados não tenha uma vez por semana condição de estudar a obra básica da doutrina? Como é que uma casa espírita poderá se sustentar ao longo do tempo? Eu vi recentemente, não é, um
um jovem pastor de uma denominação, né, evangélica, ele ressaltando assim a multiplicação de muitos templos, e ele dizia assim, está havendo ausência dos fundamentos, na visão dele, dos fundamentos da fé. E ele dizia assim, é necessário a gente trabalharmos e investirmos no fortalecimento dessa fundamentação. Eu ouvindo aquilo, eu disse, também a nossa necessidade no campo do movimento espírita. Aí, quando Ângel Aguaró, né, ele deu aquela mensagem em 1975, se não me falha a memória, através da médium, né, nossa irmã Cecília Rocha, uma mensagem muito importante sobre o estudo da doutrina espírita, e que posteriormente se transformou naquela grande campanha do ESD, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Tem um trecho em que ele diz assim, que o movimento espírita deveria ser alertado sobre a complexidade da doutrina, no sentido do seu estudo, e que se as casas espíritas não estivessem atentas ao estudo do espiritismo, com muito pouco tempo a gente teria no frontispício o nome Casa Espírita, mas dentro daquela casa as práticas estariam muito alteradas. Na minha compreensão, na minha vivência, eu entendo que para preservar realmente a casa espírita, nós temos que ir para Allan Kardec. Você pode estudar realmente todas as obras subsidiárias da doutrina. Agora, sem uma base, você não tem como avaliar, você não tem critério para você dizer realmente que as práticas que estão sendo desenvolvidas nas nossas casas, elas guardam fidelidade ao pensamento kardeciano. Ainda temos muitas situações nesse campo de práticas espiritualistas dentro da casa espírita. Doutrina espírita é uma doutrina espiritualista, mas tem a especificidade, né, dos seus princípios. Essa mescla que muitas vezes a gente ainda acompanha, né? A casa espírita tem o nome de espírita, mas as práticas, principalmente no campo da mediunidade, elas carecem de um fundamento mais consistente. Então a nossa mensagem é que os queridos irmãos, né, do Movimento Espírita do Paraná se fortaleçam cada vez mais para que a fidelidade ao pensamento da doutrina espírita ele seja preservado, para que de fato o espiritismo cumpra a sua grande missão como consolador, como a revivescência do Evangelho. Essa é a nossa mensagem, Adriano, com muita alegria aos que estão nos ouvindo, e desejamos que essa veneranda instituição ela continue progredindo sempre através do esforço continuado dos seus trabalhadores, dos seus diretores, dos seus colaboradores. É isso aí, Adriano. Obrigado, Assis. Nós agradecemos profundamente a você e esperamos encontrá-lo mais vezes aqui nas nossas terras paranaenses. Uma satisfação também. Muito obrigado. Muito obrigado.